Deus um caminho para nós já fez. Deus um caminho para nós já fez. Porque andamos na sua luz, confiamos só em Jesus. Deus um caminho para nós já fez. Para aqueles que já andam no caminho de Deus, Deus um caminho para nós já fez. Para aqueles que ainda não andam no caminho de Deus, assim é. Deus um caminho para ti fará. Deus um caminho para ti fará. Se andares na sua luz, confiares só em Jesus, Deus um caminho para ti fará. Então, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça a servir. Deixa que Ele entre. Se ouvires bater a porta do teu coração, é o Senhor a te chamar. E aquele que abrir a porta do seu coração, Ele entrará e ceará com Ele. Amém? Então, eis-me aqui para falar mais um pouquinho acerca de escatologia. Eu acredito que esta é a lição número 3. Vamos falando, conforme o Senhor me for falando. E então, vamos falar um pouco acerca de apostasia. Apostasia, todos aqueles que estão em apostasia não estão fora da vontade de Deus. E aqueles que estão fora da vontade de Deus não entrarão no reino dos céus. E se entrarem, vão ter que experimentar o anticristo, a mão percutente do anticristo. Então, como já Jesus Cristo ilustrou lá em Lucas, como é que é o inferno. Tanto o rico foi lá na parábola do rico e Lázaro, o rico foi lá parar e depois de lá parar arrependeu-se de não ter ouvido os evangelistas, os profetas, não ter dado ouvido à voz do Senhor que tanto o chamou, que tanto bateu no coração, e ele entregou o seu coração às riquezas. Então ele usufruiu de toda a riqueza pela qual ele almejou aqui no mundo, e todos aqueles que vão atrás de toda a riqueza do mundo, almejam a riqueza do mundo, automaticamente constituem-se inimigos de Deus. Todos aqueles que almejam as riquezas do mundo contaminam-se com o fermento de fariseu e dos escribas, dos saduceus, esses pelas quais os seus atos abominavam a Deus, eram hipócritas e a todo tempo conspiravam para matar Jesus Cristo, e assim você não entrará no reino. Corre o risco de entrar no reino de Deus, porque creio que muitos que experimentarão a era do anticristo que se avizinha se converterão nessa altura, então terão direito à misericórdia do Senhor. Mas o Senhor pergunta: é necessário que experimenteis a mão potente do inimigo para saberes que eu sou Deus e que em mim há bem e a vida e vida eterna? Então não é necessário. O Senhor assim diz: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Que a misericórdia dele dura para sempre, e nós estamos a usufruir este tempo da misericórdia, é para aproveitarmos, porque depois de passar ela não voltará. Então vamos então, muito de nós falando de escatologia e apostasia. Eu constatei que a igreja, de uma forma em geral, não sabe o que é apostasia. Já preguei sobre apostasia, creio que foi durante o ano passado, preguei bastante, tem lições lá na página do Facebook da igreja acerca de apostasia, acerca do pecado de blasfêmia, pela qual a igreja pouco fala. É muito importante que a igreja fale sobre blasfêmia, porque situações como o que acontece, semelhantes àquela que está descrita em Atos 5 e 6, acerca de Ananias e Safira, que
que mentiram ao Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo no ministério dos apóstolos, quando Deus derramou do Espírito Santo sobre os apóstolos, para eles então pregarem o Evangelho e terem o Espírito Santo para confirmar a palavra, o Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. Então eles estes faziam parte da congregação do apóstolo Pedro, e então o Safira e Ananias enganaram ao Espírito Santo, e o apóstolo Pedro disse: a homens vocês podem enganar, mas ao Espírito Santo não o façam, porque vocês estariam a cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo não se deixa escarnecer. E assim já Jesus Cristo, antes de ir, ele pregou acerca de blasfêmia. Ele disse que se vocês quiserem dizer alguma coisa contra mim, vocês podem dizer: eu não tenho problema com isso, porque eu vim como servo, eu vim numa missão, eu vim cumprir a vontade do Pai, eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Então eu vou me sujeitar à vontade daquele que me enviou, mas o Espírito daquele que me enviou, que está revestido em mim, segundo Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Se você blasfemar contra o Espírito do meu Pai, então você está em sérios problemas, porque o pecado de blasfêmia é um pecado que Deus não perdoa. Deus não perdoa, e muita igreja está a morrer, muitos servos de Deus dentro das congregações, aparentemente são bons servos, são zelosos, trabalham incansavelmente para o Senhor, são missionários, são pastores, são bispos, mas muitos estão a morrer sem que Deus cumpra o plano, aquilo que Deus quer cumprir, o ministério, o sonho do Senhor, sem que cumpra na vida e no ministério deles, por causa do pecado de blasfêmia e por causa de apostasia. Ora, a apostasia se divide em dois grupos. A apostasia, isso foi revelado pelo Espírito. Tanto a apostasia está revelada em dois grupos: a apostasia pessoal e a apostasia coletiva. A apostasia pessoal é individual, é o crente que apostata-se da fé, deixa de ir à igreja e não quer mais saber de Deus e anda na sua vontade. Ainda vai acreditando que está dentro da vontade de Deus, porque diz que ora em casa, louva o Senhor e assiste todas as pregações em casa e acredita que está bem, mas não, é o crente que se desvia da congregação, ele está fora do corpo, porque Jesus Cristo, ele é a cabeça do corpo, nós somos o membro. Então ele levanta o tempo para que os membros do seu corpo venham numa só fé, num só espírito, contemplar a beleza e pagar aquilo do sacrifício da nossa presença a Deus. Deus visita a todos, mas ele levanta um tempo para que todos num só grupo venham visitá-lo a ele. Antigamente Deus andava, a habitação de Deus era nas arcas, que ele mesmo levantava e ungia o servo, que ele determinava quem era só digno de tocar e carregar na arca. Nem todos eram dignos de carregar e tocar na arca. Tinha que ser ungido específico e consagrado, separado para o fazer. Hoje, Jesus Cristo veio, depois da cruz, Jesus Cristo, quando consumou o pacto, cumpriu a missão. Deus então fez algo diferente. Já não é preciso todos irmos a Deus através de um homem, mas o homem que ele levantava, um profeta, tal como levantou Moisés, o Davi e muitos outros, o Abraão. Mas hoje todos nós vamos só por um homem, Jesus Cristo, e todos têm o livre arbítrio de ir. O véu que separava de Deus já não se separa, e hoje Deus já não habita numa arca que era protegida pelo ungido, mas ele hoje habita no templo. Neste caso aqui, ele está a habitar aqui, em todas as outras congregações dos santos, que é levantada, que tem um selo, o sim e o amém dele para poder levantar, então ele habita. Então é um mandamento que você
cumpra esta vontade de Deus e vir visitar a Deus, prestar homenagem a Ele. Ao fazer isso, você está dentro da vontade e você faz parte do corpo de Cristo. Mas você se sai, então você se desmembrou do corpo de Cristo. Então você está fora da vontade de Deus. E quando você sai e você garante que você é de Cristo, você garante que você é parte do corpo de Cristo, você está a mentir contra você mesmo, porque você não faz parte de Cristo. Aquele que não se congrega não faz parte do corpo de Cristo. Você pode dizer que você é de Jesus Cristo, mas só entra no reino dos céus todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso Jesus disse, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqueles que entrarão no reino dos céus são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então é da vontade lá em Sofonias 2, é da vontade de Deus que todos se congreguem. A profecia veio pela boca do profeta Sofonias e ele profetizou ao povo a dizer, congregais tu que não tens vontade. Congregai, tu que não tens vontade. Mas se você se congrega, você entra na vontade de Deus, porque você vem cumprir o segundo mandamento. Ao congregar, você cumpre o primeiro mandamento e o segundo. Ao não sair fora do aprisco, você está a cumprir apenas, que é adorar ao Pai, honrar ao Pai, amar ao Pai de todo o teu coração, mas do teu jeito. Você não está a amar o Pai segundo a vontade do Pai. É aí que muitos de nós pecamos. Muitos de nós, pelo fato de adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor e vermos pregações online, nós estamos a cumprir o mandamento de Deus porque estamos a cumprir o primeiro. Mas olha que o cumprimento do primeiro mandamento está condicionado ao cumprimento do segundo mandamento. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. E no 40 diz que, de sorte que a lei, nesses dois mandamentos, é que se cumpre a lei. E sem o cumprimento da lei, ninguém verá o reino dos céus. Então é tempo de você mudar de atitude, buscar a vontade de Deus. E muitos, por isso é que o Senhor diz que é justo que vós andeis como necios e não fazeis a minha vontade, não fazeis aquilo que eu vos digo. É justo que vós andeis como necios e não faceis a vontade daquilo que eu vos digo. Então a vontade de Deus é que nos conduz à salvação. Se você é um destes que acha que está bem, não se congrega e diz que não é preciso, ora eu vou te dizer com toda ousadia, você está fora do aprisco, você está fora da vontade de Deus, você está fora do rio de autoridade de Deus, porque todas as igrejas que têm o selo de Deus, e têm o sim, o amém de Deus, estão dentro do rio de autoridade de Deus. E você, se está fora, você não se congrega, você está fora da vontade de Deus, você está fora do rio de autoridade de Deus, você está borda fora. Você está borda fora. E então, aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 50, diz, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha, Jesus Cristo, ele foi posto como cabeça de todas as igrejas. Como cabeça de todas as igrejas. E nós, quando nos congregamos, somos membros uns dos outros. Você, se não congrega, você não é membro do corpo de Cristo. Porque Deus exaltou soberanamente, lá em Filipenses 2, versículo 9 a 11, Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E será que você está a confessar a Jesus Cristo como Senhor do jeito pela qual ele foi exaltado, pela qual ele foi coroado rei dos reis e foi posto como o primogênito de todas as suas igrejas, porque ele é o Senhor de todas as suas igrejas. Se você assim faz a tua vontade, você tem Jesus Cristo apenas como Salvador. Você que não se congrega e diz que não é preciso,
porque Jesus Cristo te visita sempre. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus automaticamente é salvo. Mas este é o tempo de misericórdia, mas Ele te dá tempo, é o tempo de arrependimento, é o tempo de misericórdia, é o tempo de nós produzirmos frutos de justiça, entrando na vontade de Deus. Enquanto se você não entrou na vontade de Deus, você ainda está na tua vontade, você não nasceu de novo, você é um neófito, você se ensoberbe porque acha que pelo fato de conhecer um pouquinho da palavra, você conhece tudo, mas não, você não conhece tudo, e você não tem a unção do rio da autoridade que Deus deu a Jesus Cristo, que todas as igrejas estão unidas pelo mesmo Espírito, pela mesma unção, pela mesma autoridade de Jesus Cristo. Então você está fora. Você está fora. E é tempo de você se congregar para entrar dentro desta vontade e usufruir, beneficiar do rio da autoridade de Jesus Cristo, que é a unidade de fé. Cada igreja no seu lugar, cada igreja de Cristo tem uma visão, mas todas as visões são cumpridas pelo mesmo Espírito, que chama-se o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito de Jesus Cristo. Amém? A unção pessoal não é igual à unção coletiva. A unção pessoal, Jesus Cristo dá a todos de acordo com a medida da fé, desde o dia que recebemos Jesus Cristo. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais a nossa unção cresce. Contudo, há a união coletiva que é específica e que é benéfica e é necessária, porque a igreja tem uma missão muito específica, que é de ensinar e de fazer discípulo. De ensinar. A unção específica do rio da autoridade de Jesus Cristo é derramada para o líder da congregação, que ele chama de pedra da esquina, tal como ele disse ao Pedro que ele será a pedra da esquina. Cada pastor, cada apóstolo, cada bispo, aquele que está em posição de liderança, então tem o rio de autoridade, tem o sim, tem o selo do sim, o amém de Jesus Cristo, então recebe um rio de autoridade no limite determinado por Deus, né? por Jesus Cristo, que vai dar um determinado limite da unção, que é um rio de autoridade, que este líder vai dividir para toda a igreja. Aquele que se consagrar para servir no dia da consagração, quando lhe é imposta as mãos, que ele é consagrado, quer seja para diácono, quer seja para o presbítero, quer seja para pastor, quer seja para o bispo, de acordo com a posição ocupacional, tem um nível de unção, e também tem a ver também com a fé. Quanto mais fé você tiver, mais unção, mais autoridade Deus te dá para governar e administrar o teu ministério em santidade e adoração. Ora, se você não se congrega, quem é que te vai ungir, quem é que te vai te ensinar, quem é que vai te discipular para poder fazer cumprir o ministério que Deus te deu, o dom que já está em ti, e para cumprir o ministério, para te posicionar, para ocupares um lugar no corpo de Cristo. Ora, não erreis, pois esta não é a jactância, esta não é a unção que vem do céu, esta é terrena e animal. Então Deus está a exortar para que você saia desta visão que limita, desta visão que está a limitar o plano da vontade de Deus para a sua vida, e você está a se posicionar num determinado ponto em que não beneficia a tua casa, nem beneficia os outros. Você está a limitar a Deus para a sua própria vida, para o teu ministério, e está a impedir, inclusive, os membros da tua família de receberem Jesus Cristo. E assim, o Jesus Cristo, você, se foi a primeira pessoa que recebeu Jesus Cristo, Deus vai cobrar de ti o sangue dos teus, que você era suposto você pregar o Evangelho para ganhar para Jesus Cristo.
Amém? Então, vamos ver aqui também a vontade de Deus. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Se você não está congregado, você não está a fazer vontade de Deus, então você está fora do rio da autoridade, você não é irmão, você não é mãe, você não faz parte do corpo, você está fora da borda, você está borda fora. Aqui também em Lucas 6:46, também diz a mesma coisa. Lucas 6, onde é que está? 46. E porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo. Ora, se Deus diz congregai-vos, você que não tem vontade, congregai-vos na insofonia, que é da vontade de Deus, que todos se congreguem, que todos venham honrar ao Rei, né, na sua casa, no templo que ele levantou, adornou, para que todos os seus irmãos, todos os seus amiguinhos, toda a sua mãe venham em conjunto, numa só voz, adorar a sua majestade, exaltar o teu santo nome, engrandecer o seu amor, magnificar a sua misericórdia, enfim, entronizar esse nome que está acima de todo nome e que é o nome dele, todo joelho se dobra, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então ele diz assim, se você, e porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, se você não vem a prestar honra, a reverenciar a majestade, a soberania total do grande eu sou, através do seu Filho, que pagou o preço da tua e da minha salvação, pelo seu sangue que derramou por ti e por mim, gota a gota, não só comprou a nossa salvação, mas comprou a nossa reconciliação com o amor do Pai. Não só isso, não ficou por ali, ele fez de nós herdeiros e co-herdeiros do Pai, co-herdeiros de Cristo. Não só isso, ele nos colocou assentado com o Pai à sua direita, acima de todo principado, toda potestade, acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ele te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e com ousadia você toma a autoridade do crente, revestido do poder dele, você pode ordenar a tudo quanto é inferno, treva e maldição, que dobra o joelho em nome de Jesus e dizer: Espírito Santo, põe o poder, põe o selo do sim e amém, e cumpre, que a tua palavra vá e prospere para tudo quanto é enviado e não volte para ti vazia. Se você congregar, se você fizer a vontade do Pai, e aquele que não faz a vontade do Pai e que diz que eu sou de Jesus, eu sou crente, eu oro, eu louvo, mas eu não preciso de ir, você tem Jesus Cristo como Salvador apenas. E no dia do juízo, você não sobe porque você não fez dele o teu Senhor. Por isso é que ele diz: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes a vontade, não fazes a minha vontade. Se ele é o Senhor de todas as suas igrejas, então ele diz para tu te congregar, ele disse: vem após mim e ocupar um lugar, que ele tem um lugar lá no céu, lá na casa do Pai dele, tem muitas moradas, que ele tem um lugar, ele vai preparar uns lugares. Como é que você diz que você já tem um lugar lá no céu? Se você está na tua vontade e não está na vontade dele. Aquele que não faz a vontade de Jesus Cristo, do Pai, nele, não tem Jesus Cristo como Senhor. E aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor, não herdará o reino dos céus. Porque senão você vai andar na tua vontade, e todos que estiverem na sua vontade não subirão, porque lá em cima não há lugar para vontade própria, há lugar apenas para uma vontade, a vontade daquele que era, que é, que há de vir, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. É lugar apenas para o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Só. Mais ninguém. Nós, quando subirmos com Jesus Cristo, vamos continuarmos a sujeitar à vontade do Pai. Vamos louvar a Deus lá no céu, na Nova Jerusalém. Vamos adorá-lo, vamos servi-lo, mas dobrando o joelho. Lá em cima não há lugar para soberbas, lá em cima não há lugar para rebelião, lá em cima não há lugar para nada disto. Tanto mais
que desde os antigos eles pereceram e sofreram consequências por querer fazer a vontade de Deus, por não querer entrar na vontade de Deus. Deus quando faz, amados, quando Deus nos chama, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Já como Moisés fez, foi a mesma coisa. Quando Deus nos chama, Ele tem um plano. Aqueles que são, muitos, todos são escolhidos, todos somos chamados, mas poucos somos escolhidos porque por causa de negação em fazer a vontade de Deus. Nós não nos sujeitamos a Deus, queremos andar na nossa vontade, queremos andar como ovelhas sem pastor e depois achamos que temos Jesus Cristo como Senhor. Não temos. Aquele que tem Jesus Cristo como Senhor é aquele que faz a vontade de Deus. E não é a tua maneira, nem é a minha maneira, é a maneira que Ele determinou, é o caminho que Ele traçou, é o plano de salvação que Ele traçou. Você tem que entrar na vontade de Deus. Não é Deus que vai entrar na tua vontade. Você, ai não, Deus mandou-me ir para esta igreja. Ai não, mas eu vou dizer ao Senhor, eu não gosto dessa pastora, eu não gosto dessa apóstola, eu não gosto dos irmãos, eu vou falar com o Senhor para dar em outra igreja. Ok. O que é que Deus vai fazer? Ok. Eu tracei um caminho para ti, porque eu sei o que é bom para ti, e eu sei aonde é que você vai se encaixar. Eu quero que você produza frutos de justiça, frutos de arrependimento genuíno, e é lá que eu quero que você vá, porque eu sei que você vai se identificar. E você está se a rebelar, a dizer que você não vai. Ok. E muita gente, pelo fato de Deus se calar, acha que Deus consentiu. Não, amados. Deus pura e simplesmente não há entre argumentos. Quando Ele envia-nos, ou vamos ou não vamos. Se não vamos, estamos fora da vontade dele, e é o que acontece com o Jonas. Por isso é que muitos crentes não vencem, por isso é que muitos crentes morrem sem tomar posse da plenitude da glória de Deus, porque acham que estão bem e vão continuando assim, porque estão bem, mas não, estão a pôr boi a dormir. Enquanto isso, Deus está a vê-los, à espera que haja um reconhecimento da soberania absoluta de Deus. Deus, quando manda, obedece. Deus pode mandar e obedece quem tem que obedecer. Ele manda quem pode, obedece quem deve. Nós devemos obediência a Deus. Então nós nos sujeitamos. E se nós não obedecermos, quer dizer que nós queremos que Deus se sujeite a nós, a nossa vontade. Deus traçou um caminho, enviou-nos, fechou a porta da maldição e enviou-nos pelo caminho da bênção. Mas nós achamos que isso não é para nós e nós rebelamos. Deus diz, ok, então faça eu vou deixar de fazer a tua vontade. E depois lá à frente, muitos choram, andam no deserto, tal como o povo. No deserto, o povo israelita, no deserto, andou durante 40 anos e acabaram por morrer por falta de obediência e sujeição à vontade de Deus. Andaram na sua vontade o tempo todo. E assim está muito povo, muito servo de Deus. Isso chama-se apostasia. Porque se com os antigos andar na vontade deles não funcionou, é um bom exemplo, é um bom testemunho para nós termos e não imitarmos. Temos o exemplo, o Moisés, lá em Número 12, a Miriam e o Arão acharam que poderiam tomar posse do título que Deus deu, da posição no corpo de Cristo que Deus deu a Moisés. Foi Deus quem chamou Moisés. E Deus traçou um caminho, Deus traçou um plano. Quem é Arão e a Miriam para entrar de repente no plano de Deus para fazer a sua vontade? Muitos de nós fazemos isso no corpo de Cristo hoje. Isto chama-se apostasia. Aconteceu comigo aqui, as pessoas que Deus enviou queriam que eu fizesse a vontade deles. E se eu fizesse a vontade deles, eu estaria a sair fora da vontade de Deus. E Deus então iria me entregar a eles. E o que iria acontecer? Ia ser ali uma bicharada. Onde é que está a unção de Deus? Fora da vontade de Deus é só bicharada, amados. Ficamos entregues à bicharada. Na nossa vontade.
Uma igreja que está fora da vontade de Deus está entregue a mãos de atormentadores. Isto eu vos digo. Então eu preciso ter muito cuidado. A obediência e sujeição tem muito que se lhe diga. E nos tempos de hoje, vivemos disso. Pessoas vêm e querem desafiar a autoridade do líder. Pelo fato de verem a mulher, acham que nem que eu pregasse mal. Mas se Deus enviou, Ele lá traçou o caminho, Ele sabe por quê. Então temos que sujeitar só. Obedecer só. Porque Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele não é parvo. Ele usa coisas loucas, mas não quer dizer que Ele é louco. Se bem que eu às vezes digo, Senhor, puxa, escolher uma coisa assim tão louquinha, mas Ele não é louco. Nós somos, Ele não. Ele, quando usa coisas loucas, Ele tem um plano. Ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que planeou, o caminho Ele traçou. Então, cabe a nós entrarmos. E o Arão e a Miriam acharam que podiam roubar a autoridade a Moisés. E o que é que Deus fez? Deus depois apareceu e disse e chamou-lhes. E chamou-lhes a razão. Moisés é o único ser mais manso e humilde em toda a face da terra. Quem são vocês para vir questionar a minha autoridade investida nele? Porque Moisés estava revestido pelo Espírito Santo de Deus. Isaías 61. Quem é, ao levantarem-se contra Moisés, eles não levantaram contra Moisés. Eles levantaram-se contra o Espírito de Deus. Contra a vontade de Deus, contra a autoridade de Deus, contra a soberania de Deus. Isso é blasfêmia. E Deus não perdoa. Tanto mais que os dois sofreram as consequências. Aqui o José e os irmãos de José tomaram tudo por garantido quando lhe venderam para o faraó. Atiraram-lhe na cova e depois lhe venderam. Eles tomaram isso como garantido. Mas Deus tinha um caminho traçado para José. Operando Deus, quem impedirá? Quem é que depois sofreu as consequências? Não foram eles mesmos? E a todo tempo Deus tinha um caminho melhor. Um caminho mais direito. Atrasaram um pouquinho o plano de Deus, mas Deus faz sempre, Deus faz sempre um reset. Quando alguém interfere no caminho de Deus, Deus faz um reset e planeia outro. Por isso é que Ele é um Deus que não muda, mas Ele muda de estratégias para impedir que interferências impedem o plano dele de se cumprir. O máximo que o inimigo consegue é atrasar, mas não impede o plano e a vontade de Deus de cumprir. Por isso é que nós deixamos nos enganar pelo inimigo e quem se fica a perder somos nós. Somos nós por falta de obediência, por falta de reconhecer a autoridade e soberania absoluta de Deus investida num líder. Aqui o Saul também saiu fora da vontade de Deus, então perdeu o ministério, mas ele ainda achou que poderia fazer algo contra o Davi. Mas Deus tinha, o plano de Davi estava traçado. Deus preparou um caminho para o Davi. Nenhuma ferramenta. O Saul confiou em todo o seu exército, em todo o recurso que ele tinha, em toda a força que ele tinha, em toda a sabedoria, em toda a inteligência. Mas ele estava fora da vontade de Deus. Ganhou o quê? Com todo o recurso que ele tinha o mundo a seus pés. O Davi o que ele tinha? Tinha nada, mas estava dentro da vontade de Deus, tinha Deus. E quem venceu? Quem pereceu? Então isto é para fazer uma ilustração do quão que é crucial nós buscarmos a vontade de Deus, entrarmos na vontade de Deus e permanecermos nela até o final, combater o bom combate e ficarmos firmes. O Senhor sabe que não é fácil, mas Jesus Cristo disse, muitas podem ser as vossas aflições, mas eu vos livrarei de todas, não vos deixarei, não vos desampararei, estarei convosco até a consumação do século. Então fica firme. Ele lá no Pedro ele diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
Orai, perseverai em oração e súplicas para não entrar em tentações. Então, a Penina tinha por garantido a vitória. Ela tem os filhos todos, lá em 1 Samuel, a Ana e Elcana, não é? A Ana e a Penina eram as duas mulheres do Elcana, e a Penina, por ter muitos filhos, ela tinha o marido como garantido, porque a Ana não tinha filhos, a Ana era estéril. Mas olha aí, olha o caminho de Deus. Olha os caminhos de Deus. Por isso é que Isaías diz, o profeta maior, o profeta Isaías diz que os caminhos de Deus são tão altos que não há esquadrinhação para os caminhos de Deus. Os pensamentos deles são muito profundos. Não há esquadrinhação para os pensamentos de Deus. Enquanto ela tinha tudo como garantido, ela tem o marido, tem os filhos todos, não é? E a Ana, ok, é outra e não tem filhos. A Penina estava por cima. Mas olha o que Deus lhe fez. A Ana se refugiou aonde? No Senhor. A Ana buscou, a Ana bateu no trono da graça. A Ana entrou na vontade de Deus. Porque Deus diz: pedir é se vos dar, buscar e encontrareis, pedir é se vos dar. E quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus não se deixa esclarecer. Quem fica confundido, desbaratado é o inimigo. E a Ana buscou. E a Penina, que achou que tinha ganho a todo tempo, quem tinha o maior amor era a Ana, apesar de não ter filhos, mas devido à singeleza do coração dela, segundo o coração de Deus, o Elcana gostava mais da Ana. O Elcana gostava da Penina, mas amava a Ana. São coisas diferentes, porque é impossível amar duas pessoas ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, com a mesma honestidade. É hipocrisia dizer que ama, não pode, não, é mentira. Isso é mentira do inferno, é hipocrisia pura. Ou ama-se mais a um e menos ao outro. Por isso é que Deus diz lá em Mateus 6:24: não servis a dois senhores, porque amais ou Mamon ou a Deus, porque amais um e odias o outro. É impossível amarmos as duas pessoas com a mesma intensidade numa relação de íntima sexualidade. Então, é para ver, porque me chamais Senhor, se não fazeis o que eu digo. O caminho que Deus tinha traçado para Ana, a Penina não sabia. O caminho que Deus tinha traçado para Moisés, o Arão e a Miriam nunca imaginariam que Deus iria colocar-se do lado de Moisés. Mas até que Deus não se colocou do lado de Moisés. Deus se colocou, Deus protegeu a autoridade dele que estava investida no Moisés. É isso que Jesus Cristo, quando disse que se vocês blasfemarem contra mim, eu não tenho problema com isso, mas se vocês blasfemarem contra o Espírito do meu Pai que está em mim, contra o Espírito Santo de Deus, vocês vão entrar em problema, vocês vão intervir, vocês vão interferir com a autoridade de Deus. Ele não, a autoridade dele é a glória dele, é a soberania dele. Ele não mistura o trono, ele não dá o trono dele a ninguém. Ele deu o trono ao Pai, ao Filho, porque o Filho cumpriu a vontade do Pai na íntegra, do princípio ao fim. Em momento nenhum ele tomou por usurpação ser igual ao Pai, embora ele poderia fazer tal, mas ele em momento nenhum fez. Ele veio e fez tal qual o Pai mandou. E por que ele nos manda a nós? Nós fazemos dele gato de sapato, não nos sujeitamos a ele, sabendo que ele disse que eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo, quando apareceu aos discípulos, ele disse: eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. E se foi-lhe dado poder no céu e na terra, então ele pode muito bem pôr para fora do rio da autoridade qualquer um que não fizer a vontade do Pai, porque ele zela pelo rio da autoridade que Deus lhe deu. Ele zela pelo rio da autoridade que Deus lhe deu. Ele quer mantê-lo imaculado. Ele está neste momento, é um momento de justiça, amados. Deus está a fazer justiça às suas igrejas. É da misericórdia, mas é justiça.
Porque Ele está a limpar o rio da autoridade, Ele está a limpar as suas igrejas, por isso é que Ele está a corrigir as suas igrejas, Ele está a enviar profetas para poder profetizar. Tu que estás a dormir, desperta, porque eu estou às portas, eu estou a chegar, aperalta-te, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, não te deixes enganar, não ireis, se roubava, não roube mais, se fornicava, não forniques mais, se prostituía, não prostituas mais, aperalta-te, ó noiva, noiva amada, aperalta-te que eu estou às portas, eu estou a chegar. Então, a você que é noiva, que diz que é noiva e não se congrega, comece a buscar a Deus para entrar dentro da vontade de Deus, para saber se é da vontade dele que você fique onde está, você e você, porque assim você não está a cumprir o segundo mandamento, você está a cumprir apenas o primeiro, mas o primeiro mandamento é cumprir provando o segundo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não prega o evangelho, como é que vai dizer que você está congregado? Se você não ora por o teu irmão, como é que você vai dizer que você está congregado? Se você não vem à igreja, como é que você vem dizer que você está imaculado? Quando a igreja tem uma unção específica para libertar, para curar e para abençoar. Amados, não ereis. Não se deixe enganar pelo inimigo. Isso é cegueira espiritual, isto é apostasia. Então, deixa-me ver aqui, tanto Deus um caminho Ele fez para si, Ele fez um caminho para mim. E a igreja tem uma missão. E nesta a missão da igreja está incluído eu e você. E Deus tem um papel para cada um. Deus tem um lugar para nós no corpo de Cristo. E o lugar que você ocupar no corpo de Cristo, você fizer bem o teu trabalho e combater o bom combate da fé e do amor, quer você seja o diácono, quer você seja o presbítero, quer você seja o pastor, quer você seja bispo, quer você seja um apóstolo, ocupando a missão, o lugar do levita, ou do pregador, ou do mestre, ou do evangelista, ou do intercessor, ou do líder de jovens, ou do líder de criancinhas, ou de protocolos de retenção, departamento de batismo. Não importa o lugar que você ocupar, mas você manter-se no seu lugar, sendo fiel a Deus, do princípio ao fim, em adoração, em espírito e em verdade, combatendo o bom combate da fé e do amor, e guardou a fé. Então, se você ocupou o teu lugar no corpo de Cristo, este lugar que você vai ser honrado lá no céu. Então, não ireis dizendo que você ocupou o teu lugar na tua casa, até quando você assiste às reuniões online, você não tem reverência a Deus, porque nesse momento você aproveita para você lavar a casa, limpar a casa, falar ao telefone, toca, você atende, porque você está em tua casa e você não reverencia o Espírito Santo. Mas se você vier à igreja, você já é obrigado a reverenciar o Espírito Santo, porque aqui você não vai lavar a tua casa, você não vai atender o telefone, você não vai cozinhar, você não vai fazer nada, você não vai interferir com o mover do Espírito Santo, porque onde há o Espírito Santo há liberdade, mas também há ordem e há reverência. Na casa de Deus tem que haver ordem e reverência. Se você não vem, acabei de provar em nome de Jesus que você está fora. O lugar, você ocupa o teu lugar lá no céu, na Nova Jerusalém, a partir daqui, amados, fazendo parte do corpo de Cristo. Se você não faz parte do corpo, você está em apostasia e você está sendo enganada pelo inimigo. Então, e se formos, Deus um caminho já fez para livrar-nos do mal, ensinar-nos a conhecer a sua vontade. Ele deu-nos um ajudador, Ele deu-nos a igreja para nos ajudar, para nos ensinar, para nos libertar, e tudo aquilo que a igreja pode fazer para enraizar, para ajudar a firmar um crente, um servo. Só um bocadinho, eu te expulso em nome de Jesus. Eis que Jesus Cristo deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, for batizado, é salvo. Em meu nome expulsarão os demônios. Eu tomo agora a autoridade do crente e todo esse espírito mundo eu ordeno: sai
em nome de Jesus. E peço ao Santo Espírito, confirma agora, Senhor, põe o teu poder, confirma com sinais, prodígios e maravilha, a expulsão desse espírito do mundo, no nome de Jesus. Então, nisto, o Espírito Santo é o nosso ajudador, e ele está aqui para ajudar nas nossas fraquezas e para complementar, para confirmar a palavra, com sinais, prodígios e maravilha, para confirmar a nossa santificação, para nos ajudar quando nós não podemos. Então você precisa de se congregar. Ali em João 14, vamos lá. Em João 14, versículo, vamos lá. Eu por acaso não, o Senhor me dá a revelação acerca desse João 14, versículo 35. Por alguma razão eu pus aqui. Não. Deixa lá. Deixa, peraí. Deixa lá. É algo que eu estive a pensar e escrevi, achei, mas não tem relação com esta mensagem. Anotei aqui, mas é outra coisa. Pronto. Entretanto, quando Jesus Cristo se manifestou aos seus discípulos, ele lançou-os em rosto a sua incredulidade. O Tomé, especialmente, que não acreditou que Jesus Cristo se tinha ressuscitado. Quando a Maria Madalena o tinha visto e outros discípulos, ele manifestou-se ao todo. Que ele quando ressuscitou, ele ressuscitou em espírito. Ele já não era carne, amados. E isso passa despercebido a todos, a muitos de nós, não a todos, a muitos de nós. Só há bem pouco tempo é que Deus me revelou esta particularidade. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou em carne, ele ressuscitou em espírito. Ele estava em espírito. Por isso é que foi difícil para os discípulos acreditarem, mas ele lançou-os em rosto de incredulidade, porque ele, durante o tempo que esteve com os discípulos, ele sempre disse que ele, e já nos últimos dias, antes de ser crucificado, ele disse que ele iria passar por coisas dessas, que ele ressuscitaria, mas os discípulos esqueceram-se, ou sabe lá Deus o que aconteceu. Então, todas as pessoas que a incredulidade é algo que é um pecado. A incredulidade é um pecado que abomina a Deus, porque Deus diz, sem fé é impossível agradá-lo, e é necessário que todos que aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, para você vir à igreja, você precisa de fé. Se você não vem à igreja, você diz que você não precisa, então você tem falta de fé, então você é incrédula, você não agrada a Deus. Deus não rejeita ninguém neste período da graça, mas se você não busca com um espírito reto, de uma forma para entrar na vontade dele, então você está fora da vontade dele, o Espírito Santo está entristecido em ti, nada te acontece porque você está a fazer a vontade do outro, você está a fazer a vontade do diabo. O diabo também, quando quer levar para o inferno, ele também abençoa, amados. Por isso é preciso que Jesus diz, orai e vigiai e entrar na vontade dele para que não entreis em tentação. Então você tenha muito cuidado e tenha o discernimento de quem você realmente está a servir. Se você está a servir a Deus, não vindo à casa de Deus. Você, para vir à casa de Deus, você precisa de fé. Porque muitas das pessoas, durante o inverno, refreiam de vir à casa de Deus. Por quê? Por falta de fé. Porque está muito frio, porque é chuva, porque não isso. Tem mil e uma desculpa. Porque bebê, eu tenho bebê, não vou pôr bebê no frio. Ok. Por isso é que muitos vão ficar. Muitos vão ficar. Porque Jesus disse, aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, vier após mim, não é digno de mim. Se por causa, você de certeza que se tiver que ir à discoteca, você arranja
alguém para tomar conta do teu filho. Mas no dia da igreja, se está a chover, aí não está a chover, a criança vai ficar constipada. Mas se você tiver que sair ou ir para um convite de almoço, você aperta bem a tua criança, nem que esteja a chover a cantas, você vai. Deus está a ver. Por isso é que ele diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos crentes estão ali, servos, eu sou de Jesus, mas quando chegar o dia, não vão entrar por essas e várias outras coisas. Isto é apostasia, amados. Isto é apostasia. Já falei muito acerca de apostasia, não vou voltar a falar. A apostasia é naufrágio da fé, apostatou-se da fé, o primeiro amor esfriou completamente e vive o cristianismo à maneira dela, a sua própria vontade, a sua própria revelia e tudo aquilo que é de Cristo tem sempre um argumento. A pessoa que está apóstata, contende sempre com o Senhor e contende sempre com a profecia, busca sempre uma confirmação, abrindo a Bíblia, faz, não é, quer dizer, andam de um vento de doutrina que é clamar a misericórdia do Senhor, e há outras que tornam-se mesmo ímpias. Há tipo de apostasia que não querem mais ouvir falar de Jesus. Se sofreu uma decepção na igreja, não me falem de Jesus, não, bem, aquela apostatou-se mesmo completamente, deixou de ter fé em Jesus. Então Jesus está às portas. Aquele que realmente não fizer a vontade de Deus, não entrará no reino dos céus. Então eu vou deixar-vos com esta, deixa-me ver, assim, aqui, é só para vocês confirmarem, aqui o versículo em que Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, está em Mateus 7, 21, e é isto. Então a obediência tem muito a ver com a vontade de Deus. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus ensinou o povo a vontade dele, dando um testamento, dando os mandamentos dele para que o povo seguisse. Então, a obediência à soberania de Deus é a base do todo cristianismo. Então, se você não obedece os mandamentos de Deus, você está a sacrificar, você está a fazer o que Saul fez. Deus disse para matar o rei de Agag e não poupar as vacas, nem crianças, nem nada. Então ele decidiu fazer a vontade dele, poupar o rei Agag e as vacas, tomou do melhor. Então isto é o sacrifício, por quê? Porque trouxe consequências e que mais valia obedecer e ter a glória, viver dentro da glória de Deus, dentro da plenitude da bênção de Deus, ter a mão do Senhor, a proteção de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a longanimidade, do que a atormentação, viver debaixo do espírito atormentador, como ele viveu até que ele se matou a ele mesmo. Ele até nem quis que o exército dos filisteus o matassem. Ele preferiu matar-se a ele mesmo. Tal era o orgulho, tal era a altivez que estava empenhado nele, o pecado do Lúcifer, que tornou-se Satanás. Estava impregnado nele o orgulho, o pecado do orgulho. Todas as pessoas que estão em apostasia têm este pecado. Porfiam muito, contendem, têm sempre o seu acho, têm sempre uma desculpa, tudo para não fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, a lei de Deus é bem patente. Deuteronômio 30, Deus diz, eis que põe o bem, o mal, a morte e a vida diante de ti. Você escolhe, porque Deus não obriga ninguém. Ele não tem prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário, há festa no céu por cada alma que se salva. Então, se você decidir hoje
obedecer ao Senhor, torna-se para Ele. E não espere que você se santificar. Amado, você vai precisar de fé, você precisa do Espírito Santo para te convencer do pecado e para te fortalecer, para você decidir, então, entrar numa caminhada de fé para poder largar o pecado. O que você precisa é de determinação. Ai não, chegou o momento, o Senhor realmente me tem chamado, eu sei que tem uma chamada, mas eu ando na minha vontade e eu não estou a vencer, eu estou água parada, não, chegou o momento. Você precisa de uma boa dose de determinação, e uma boa dose de determinação vem com fé, fé para acreditar que Jesus Cristo Ele é o Senhor, fé para acreditar que sem arrependimento você não terá perdão dos pecados. É preciso você acreditar você ter fé para acreditar que sem perdão dos pecados você não entra no reino dos céus, você morre espiritualmente, e sem perdão dos pecados não há santificação, não há um novo nascimento, não há salvação e vida eterna, e você vai perecer. Então eu deixo isto aqui com você, atenta para a obediência, porque a obediência é o princípio de sabedoria, e o princípio de sabedoria é para todo aquele que Jesus Cristo chama para fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Um bem-aja e que Deus abençoe.